Olá, pessoal. O Live Entrevista hoje conversa com Indros Felipe, ele que é analista político. Vamos conversar um pouquinho sobre a política santarritense. PB, boa noite, seja bem-vindo. Lies, boa noite, seja bem-vindo, um abraço. Vereador Júlio, de Cruz do Espírito Santo, boa noite, seja bem-vindo, um abraço. William Lira, boa noite, seja bem-vindo. O William, que é uma referência como uma liderança política aqui na zona rural de Santa Rita. Um abraço. Futebol de ontem e hoje, um abraço. Projeto Ampará, boa noite, seja bem-vinda. O futebol de ontem e hoje, que é um grande sucesso aqui em transmissões do futebol amador. E aí engloba todas as modalidades. O projeto Ampará, que tem um trabalho belíssimo em amparar mulheres com câncer. Flaviano Bisneto, boa noite, seja bem-vindo. Salatel, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Arlindo. Boa noite, Iris, tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez aqui, eu quero te agradecer, cara, assim, por você aceitar o convite aqui para a gente conversar um pouquinho sobre política. Fazia um tempinho que a gente não conversava, né? Mas chegou o momento para a gente conversar sobre alguns assuntos, alguns moídos. Obrigado, Iris. De nada, é sempre uma honra estar com você aqui, toda a audiência do Cipuada Nordestina, aqueles que estão nos acompanhando online e aqueles que vão acompanhar no YouTube, vendo posteriormente. É sempre um prazer contribuir para a formação política de nossa cidade. Iris, eu vou precisar ler um pouquinho aqui, que eu escrevi um pouquinho aqui, eu vou ler, para depois a gente começar nossos moídos políticos aqui. Iris, você é pedagogo, bacharel em rádio e TV, especialista em supervisão escolar, gestão pública, analista político, crítico de cinema, e você tem um profundo conhecimento teológico. Diante de todos esses atributos que você tem, eu considero você um grande intelectual aqui da cidade de Santa Rita. Porém, como é que você vê, mesmo você sendo reconhecido, você dá diversas entrevistas em outros meios de comunicação da capital, como é que você vê alguns santarritenses, em nome de seu político de estimação, tentando te descredibilizar suas análises políticas? A gente vê isso, a mediocridade cultural, né, que resulta do político que se cerca com esse tipo de pessoa. E aí a gente vê o resultado do mal político que usa o assistencialismo como muleta para justamente embaraçar a mediocridade política que ele tem, né? Gerir um órgão público, ele exige uma capacidade muito atuante, e poucos têm isso hoje em dia, né? E aí isso é demonstrado pela qualidade de pessoas que cerca esse tipo de pessoa. Por isso que são pessoas que vêm de administrações falidas, pessoas que sem nenhum conhecimento financeiro, porque se tivessem uma habilidade financeira, não teriam levado seus municípios a quase falirem, né? Quando estão à frente de secretarias, são desastres completos, acumulam uma série de processos, e quando eles se cercam com esse tipo de pessoas que muitas vezes mal terminaram, nada contra a formação intelectual das pessoas, mas muitos dessas pessoas são analfabetos funcionais, né? Não conseguem interpretar um pequeno texto que, a exemplo, você posta, né? Não conseguem entender a diferença de ironia e fala literal, e querem discutir política de nível a nível, né?
assim, não sou nenhum leigo, eu tenho a formação política na área cientista, né, da gestão pública, tenho a especialidade, tenho o arcabouço do jornalismo, justamente, e vivo o dia a dia político da cidade. Agora, eles acreditam que é o que fortalece o entendimento político do pessoal se o cara for um militante, né? Porque não temos uma palavra adequada. Porque o militante, ele tem um certo conhecimento. Eu vi a entrevista passada de Everton, ele deu uma descrição muito bacana sobre o que é fazer militância, né? Mas não, essas pessoas, elas são arregueiros que vivem ali atrás de um prato de comida, muitas vezes, que o cara, quando paga para todo mundo, ou porque está de carona ali, e acha que pode estar opinando alguma coisa, né? E o resultado é esse tipo de mediocridade, tentando descredibilizar. Mas é cultura desse tipo de pessoas, a gente releva, porque são pessoas que não têm contribuição nenhuma, e isso é provado quando elas conseguem um cargo dentro da administração pública, vão ser vigia de escola, vão ser vigilante de feira, nada contra essas profissões, mas são cargos, contratos para pessoas que têm um baixo conhecimento intelectual e não vão agregar em nada a administração, né? Então, é por isso que eles estão ali, vivem a vida regada, no final terminam lá com seus 40, 50 anos de vida, além de desamparados, passam a vida sem pagar um INSS, sem ter uma obrigação nenhuma, e vivem assim, pulando de galho em galho na grande João Pessoa atrás de algum tipo de política, né? Aí a gente tem que fazer como você faz muito bem, relevar, e é por isso que o seu canal hoje tem uma relevância ímpar dentro da cidade, e seu nome virou até uma marca de credibilidade dentro do cenário político e cultural desta região. Sigo sem nenhum medo de errar. Isso, eu agradeço as palavras, e vou lembrar as pessoas que eu não vivo de política. Graças a Deus, eu tenho meu trabalho, eu sou funcionário público efetivo. O Cipuada nordestino, ele tem seu perfil, tem sua alma, ele não vai perder sua alma por político A ou B. É tanto que eu já falei para você que eu faço exatamente essas lives à distância, para não ter aquele compromisso de estar próximo dos candidatos, nem para ele pagar água para mim. Então, eu quero que aqui levar informações, seja de candidato A ou B. Quem me elogiar hoje, sabe que amanhã eu posso levar uma cipuada, que eu não tenho nenhum conluio com essa galera. Então, quem me parabenizar, me elogiar hoje, saiba que futuramente, dependendo daquilo que eu acredito, que eu não gostar, eu achar que vai contra aquilo que eu penso, eu vou dar uma cipuada. Porque é assim que eu penso, eu vou continuar assim, e não vou diminuir as minhas críticas ácidas, com ironia. Quem estiver no cenário político sabe disso. Eu não vou dar para trás. A cipuada vai continuar. Eu convido a todos, seja da oposição, da situação, e a gente vai continuar fazendo as nossas análises daquilo que a gente acredita. Eu não sou cientista político, você não é cientista político, a gente apenas faz a análise daquilo que a gente vê no momento, da nossa percepção daquilo que a gente vê, de algumas ações dos políticos, e o Cipuada vai continuar assim, sarcástico, irônico, goste a quem gostar. Então, meu salário depende do meu trabalho e não de político. Posso até precisar de um favor de um determinado político. Louvo a Deus para não precisar. Mas jamais ter partidarismo político com um candidato A ou B, para que eu não perder essa minha autonomia. É verdade. Quero mandar até um abraço aí para a doutora Pâmela, né? Tem prestado um serviço de relevância muito bom para a nossa cidade, através de suas informações, de seus stories. E meu desejo é por mais pessoas assim como Pâmela dentro do nosso cenário, né, para que justamente a população venha ter conhecimento daquilo que é feito com o seu dinheiro, daquilo que é decidido. Hoje tivemos uma sessão muito calorosa na Câmara, né, de embate, justamente dentro de um plano de cargo e carreira camuflado com a degradação salarial muito severa, né? Mas é aquela coisa, o servidor municipal da cidade de Santa Rita, ele vem tão massacrado que qualquer migalha já é bem-vindo, sabe? E assim, dentro do contexto, se eles ainda forem lutar por muito mais, vão ganhar muito menos, né? Então, infelizmente, é aquela situação de dar 2 passos para trás para no futuro eles seguir para frente.
mais ou menos está aí um reajuste ignóbil, mas um reajuste, esperamos por dias melhores e que essa cidade venha criar a consciência política de votar melhor, né? E faço, já também um abraço para a doutora Pamela, que ela vem exatamente fazendo essa busca pela essa politização através das suas redes sociais e também por busca de soluções. Índios, agora vamos falar um pouco de política, e a nossa conversa aqui agora é política. No geral, Índios, que análise você faz do desempenho da nossa Câmara Municipal? Eu falo do geral. Houve uma queda de qualidade muito grande, né? Em uma recente entrevista que eu estava comentando, até falei isso. Tivemos uns 2 primeiros anos muito bacana da Câmara Municipal, o pessoal começou com um nível tecnicista excelente, mas aí, justamente pelo amordaçamento da gestão atual, fez com que os nossos vereadores caíssem num estágio de mediocridade muito grande. Então, eles saíram daquela postura combativa, proativa, de mostrar serviço, para virarem apenas chanceladores de projetos de leis que têm chegado àquela casa. E isso resultou numa queda de qualidade muito grande. Hoje a gente tem uma Câmara pífia, né? uma oposição um pouco esfacelada, mas ainda existente, lutando por dias melhores dentro daquela cidade, na nossa cidade, né? Eu não considero o que acontece hoje com Cruz do Espírito Santo, que toda a bancada é pró-governo, algo sadio. Eu acredito que a oposição ela é necessária, ela é bem-vinda, ela faz com que o embate traga reflexões, mas hoje a gente tem uma produção legislativa muito aquém daquilo que começou nos primeiros anos, né? E eu espero que pelo menos existam autenticidade naquilo que eles buscam, né? Muitos projetos se tornaram reprises de outros períodos, né, que a Câmara teve, e porque justamente os projetos morrem na mesa da Câmara, morrem na mesa dos secretários, e nada é resolvido. Tem muita coisa bacana sendo pleiteada, mas infelizmente, porque vem da oposição, ela é extinta, né? Ela é minguada. E isso faz com que a produção legislativa da cidade de Santa Rita se torne algo medíocre. Mandar um abraço para o ex-vereador Bebé, que está nos acompanhando. Índios, eu sou fã do parlamento inglês, daquele embate direto, a oposição e a situação, um faz uma fala e o outro rebate na cara do cara. E eu sinto muito falta aqui desses embates na nossa Câmara. O que é que tu acha? Eu acredito que o grande problema da oposição hoje é a má qualidade da assessoria, né? Nada contra, mas assim, geralmente quando são montadas assessorias hoje dentro das casas legislativas brasileiras, é sempre o melhor amigo, o parente, aquele sobrinho que faz direito, fulano que tem um conhecimento em web design, tem uma influência grande, e isso perde justamente de trazer para junto deles profissionais que façam esse trâmite político. É diferente do que existe hoje na Assembleia Legislativa Estadual, que a grande maioria dos assessores são profissionais na articulação política, né? E isso faz com que a nossa oposição perca o time de muitos assuntos bacanas. Por exemplo, agora há pouco foi levantado essas questões das licitações para a festa de Santa Rita, onde o serviço foi executado primeiro e licitado depois, né? Onde, numa rápida análise, podia ter se visto isso, né? Grande parte da estrutura da festa estava inadequada dentro dos parâmetros de segurança. Isso foi levantado até por um cidadão civil, um bombeiro civil, Hélio de Souza, protocolou essa denúncia no Ministério Público, está lá, publicizada essa denúncia. E muitas outras coisas que foram acontecido, né? Cachês com o dobro de valores, onde o mesmo cantor, no mesmo período agora junino, se apresenta em outra cidade. Então, tudo isso poderia ser levantado e levado à discussão do grande expediente, mas o pessoal perde o time, né? Perde isso, vivem dentro daquele limbo do denuncismo, de olhar uma poça de água e dizer, olha aqui, isso que está acontecendo. Né? E fora, parece que diante da imponência de uma festa milionária dessa, se perde o efeito combativo, né? Nada contra, eu acredito que toda cidade ela tem que comemorar o seu São João, mas eu acredito que Santa Rita se perdeu naquilo que eu chamo do complexo de Campina Grande, né? Que Santa Rita quer ser Campina Grande.
A grande prova disso é que o Festival de Quadrilha foi completamente escanteado. Cadê aí a grande capital junina, né? Que se falava tanto, né? Porque viu que não era uma coisa lucrativa, né? Lucrativa é trazer um show pelo dobro, aquilo que Duquinha fala numa entrevista recente no podcast no De Frente com Coxinha, aquele velho sistema do 1+2, né? Então, assim, quando o cantor não entra dentro desse esquema, ele é banido. E aí a gente vive hoje, eu tenho uma grande crítica do São João paraibano hoje, e por isso que está perdendo muito relevância para Caruaru, abrindo um apêndice aqui, né, dentro da fala, é justamente essa falta do aculturamento, o forró, tem perdido um espaço tremendo pelos cantores do momento, né? Então, assim, você vê hoje um line-up da festa de Santa Rita sem nenhuma caracterização de uma festa junina, né? Então, porque isso é lucrativo. Então, isso também deveria ser uma pauta levada à casa, né, pelos nossos legisladores, vereadores. Isso deveria ser, até respondendo a pergunta que a doutora Pâmela coloca aí, sobre justamente a sugestão de oposição inovadora, acredito que a própria oposição ela poderia buscar se inovar. Temos poucas menções de projeto de lei sobre patrimônios históricos, e nós somos uma das cidades mais antigas da cidade. Então, por que não pleitear a preservação do patrimônio histórico? Temos uma praça histórica em frente à Câmara Municipal e não recebeu conservação nenhuma durante esses anos, né? E aí a gente fica se perdendo em pleitos, muitas vezes ignóbios, mas que poderia justamente render, se a Câmara buscasse procurar mais ainda um estilo combativo, um estilo operante, eles poderiam estar mais por dentro da realidade de santarritense disso aí. Então, eles perdem muito tempo do momento de denunciar, de falar, de trazer a denúncia. Quando traz com pouco arcabouço, eu acredito que o vereador que traz mais substancialidade à Câmara é Célio Rufino, que ele sempre tem uma fala tecnicista, ele sempre vem com arcabouço dentro da fala dele, todo um parâmetro solidificado, mas justamente isso aí é justamente resultado de uma assessoria melhor, que ele é um dos que tem o melhor assessoramento, né? Então a gente tem que justamente abrir mão, eu sei que é muito difícil, mas abrir mão e investir nessas questões para que a gente possa ter uma boa qualidade legislativa. Mandar um abraço para o doutor Júlio Leite, que é dentista. Mandar um abraço para o vereador Néstor Graciano, que fez presente aqui também. Mandar um abraço para a Caroline, minha ex-aluna. E aí eu quero fazer justiça aqui ao vereador Naes. Quando eu falo do embate, e eu sou saudosista quanto a isso mesmo, durante esse período todinho eu vi apenas um embate dele, o qual ele rebateu, o Paulinho Fernandes em relação às duas. Então, eu tenho que fazer justiça aí, que ele teve esse time. Eu acredito que deveria ter mais time, ter mais esse embate, mas eu quero fazer essa justiça ao vereador Naes, que ele fez esse embate com o Paulinho Fernandes em relação ao alargamento das ruas de Tigiri. Agora, Íris, você é comunicólogo e o que você diz dessa comunicação da Câmara com a população de Santa Rita? É propositadamente ineficiente, né? A gente não vê que não é uma questão de falta de recurso, não vê que é uma questão de habilidade técnica, né? A gente vê que ela é proposital para impedir com que o máximo de informação chegue à população, né? Se estimula muito o não acompanhamento das sessões, né? Justamente por isso que ela tem uma baixa adesão, um baixo acompanhamento, e isso faz com que essa desinformação ela passe a ser desestimulada. A população já tem uma aversão às questões políticas, devido a tanto mascaramento, tanta coisa que já aconteceu hoje em dia no cenário político brasileiro, as pessoas elas vão se afastando, né? E a gente tem que impedir aquele fenômeno que acontece hoje na Venezuela. A Venezuela hoje, isso é bem retratado no documentário da BP, Brasil Paralelo, sobre Venezuela infiltrados. Eles trazem justamente um retrato de uma população que se afastou do conhecimento político, de tanta miserabilidade que eles atravessaram. Então a gente tem que ter justamente a certeza de não deixar isso acampar dentro, de procurar o conhecimento, acompanhar, porque muito daquilo que impacta a vida do santarritense passa pelaquela casa legislativa, né? E aí isso é feito de forma proposital, de um modo muito amador. Temos uma assessoria da legislativa muito cara, mas que produz
uma qualidade de serviço de que nem estudantes de primeiro período de comunicação faz uma caca daquela, né? Uma verdadeira porcaria o sistema de comunicação e informação que é transferido para a população da cidade, o que a Câmara tem praticado. E o vereador Fidelis perdeu o mandato e assumiu o Paulinho Fernandes. Nessa troca de vereador, a população de Santa Rita ganhou ou perdeu? Foi uma permuta de 6 por meia dúzia. Né? Assim, até agora, mesmo com esse pouco tempo, Paulinho não apresentou nada irrelevante, a não ser o cabo político do prefeito. Né? Paulinho Fernandes, que ele sempre não teve uma caracterização política muito adequada. Né? Ele é de acordo com o clima do momento. Né? Então, o momento agora é dos Panta, ele está lá no Panta. Mas, justamente, não vi muito acréscimo. Acredito até que a relevância de Fidelis era muito maior e muito mais operante dentro da casa do que a de Paulinho atualmente, né? Então, assim, existe uma longa jornada ainda para ele mostrar que veio o seu mandato, mas nesses primeiros dias a expectativa não é muito boa, a não ser que ele se torne mais uma lagartixa ali dentro da Câmara, né? Lagartixa no sentido de só balançar a cabeça para tudo que vem, fazer algumas falas pontuais, né? Mas esperamos aí ver uma proatividade maior dele nos próximos dias aí da Câmara, se ele quiser ter um destaque ou se não quiser viver na eterna suplência entrando quando existir essas oportunidades. Quanto ao vereador Paulinho Fernandes, eu acho que vai ser sempre, ele vai dar sempre o amém para o que vier de Panta. Tanto que numa das últimas votações, ele foi votar e citou a administração. Então, em nome da administração, eu voto no sim. Foi uma coisa assim. Isso que votou pelo projeto da Câmara, citando a própria gestão. Então, eu acredito que, para mim, será apenas um amém de tudo que vier da gestão do Panta. Ele jamais vai dizer que não, então não tem autonomia. Eu acredito que isso não terá. Ô, Igor, e provavelmente, e Jair? A saída de Jair da Câmara, futuramente, quando fizesse recontagem de votos, essa retotalização, Jair vai sair da Câmara e vai assumir outro. É uma perda significativa. Eu não estou justificando aqui o erro que cometeu, que é um julgamento de justiça. Mas é uma grande perda para a oposição e para a cidade de Santa Rita, né? Isso não teve oposição? Eu particularmente não queria que isso acontecesse, porque está dissolvendo a oposição cada vez mais, né? A gente já teve aí essa perca por um problema particular do irmão Josnaldo. Já estamos agora já mais uma vez desfalcados com a questão de Jair, com a sua saída. Mas aí teve, na época até informa que teve uma decisão de Jair ficar no cargo, né? Mas, assim, caso isso venha a ser derrubado ali futuramente, que a gente não sabe que existe muitos interesses por essa suplência dele, né, e vai ser conduzido até o TSE como vereador. Mas eu acho que já vai brincar lá do TSE. Exatamente. Vai terminar chegando lá. E espero que a gente não tenha esse declínio dentro, porque, assim, é um perfil muito combativo, ele traz aquela estrutura, o arcabouço necessário para essa oposição trabalhar de maneira melhor. E quanto menos uma pessoa na oposição, mais é inadequado ao cenário político atual, né? Esse segundo biênio, a Câmara estará sob a presidência do vereador Jackson Alvino. Que análise você faz dessa... Ele está no período curto de ele sob a presidência dessa casa. O que análise você faz da presidência dele, até esse curto momento? Espaço de tempo. Jackson, eu não vejo algo até agora muito desenvolvido para aquilo que deveria estar com a Câmara. Eu acredito que o presidente anterior ainda era muito melhor ainda do que ele, né? Jackson, como até Mano Costa fala, tem aquela grande manipulação do irmão que o atrapalha muito, né? E aí, com isso, ele fica sem aquela evidência de se mostrar realmente um presidente da Câmara adequado, um presidente da Câmara que traz aquele tecnicismo para o cargo, que traz a competência necessária. Eu vejo ali muito ele com a colocação estratégica da gestão atual para manter justamente o domínio dentro da Câmara, né? Muito mais do que o Jackson vereador, o Jackson presidente. Eu espero que justamente naquilo que se segue,
para frente, Jackson ele possa justamente desenvolver algo de uma maneira melhor, como até mesmo seu antecessor chegou a ser, mesmo servindo a base do prefeito, né? Então, ele precisa sair daquela sombra que ele ainda vive muito, naquela coisa esperando o comando da gestão para que ele atue em algo a favor ali dentro da Câmara, né? Isso termina dificultando muito, muito mesmo a sua operacionalização dentro da casa. A doutora Pâmela está perguntando se, em outras palavras, se o Jacques Salvino tem duas caras. É isso. Eu não tenho contato com ele, então essa avaliação que deve fazer a população de Santa Rita, que tem mais contato com ele. Ô, Índio, quando você fala do presidente da Câmara, dá a impressão que quem realmente preside é o vereador Alisson. Eu presente lá nas sessões, dá a impressão de que quem está presidindo é o Alisson Gomes. Eu também tenho essa mesma perspectiva. Eu acredito que as pessoas que têm acompanhado a Câmara Municipal nesse novo período têm observado muito, né? É muito presente a figura de Alisson, não só de liderança, mas ali justamente como se fosse a figura real do presidente daquela instituição, né? E justamente é aquela coisa, ele tem ocupado o vácuo e a inoperância, a pouca postura que Jackson tem apresentado ali diante daquela coisa. E liderança é uma coisa natural, né? Eu vou muito pelo aquilo que Chiavenato, que é um grande estudioso das questões administrativas, fala, né? Ela é inata, ela não se forma, ela não se cria. E quando você está num espaço com um líder fraco, com um líder que ele não articula, aqueles que têm uma melhor postura, aqueles que têm uma melhor substancialidade, ele termina se destacando a tal ponto que ele preenche aquele vácuo de liderança. E é o que acontece hoje dentro da Câmara, né? Alisson, ele tem vivido muito mais a postura de um presidente que justamente um coadjuvante dentro daquele cenário ali, justamente pela pouca apatia que Jackson fala, né? Até a voz de Jackson dá sono, né? De acompanhar, aquela calma dele ali, tremenda. Oi, quem você assim coloca, quem você coloca assim, ou então quais são as pessoas que você colocaria assim, vereadores com um grande destaque parlamentar? Eu acredito assim, mesmo estando na base, a gente pode destacar algumas pessoas ali que vêm se destacando dentro da oposição e na base. Na oposição, assim, existe uma contribuição muito bacana que na Edson traz da questão da publicidade dos trabalhos da casa, que é algo que não é feito por outros, né? A gente tem visto também Tiane ali muito combativa, muito atuante em prol de Várzea Nova, dentro da possibilidade dela, porque assim a gente vê que ela vive o amordaçamento da gestão atual, né? Vem na lei. A gente destaca ali dentro da oposição Jair, que é muito combativo, trazendo pautas bem pertinentes. Célio, né, que é aquele vereador que tem justamente buscado trazer uma compostura, trazer um profissionalismo à atuação política dentro daquela casa ali. A gente vê o Alisson, que tem se destacado muito, tem sido um vereador de mão cheia dentro da questão da competência técnica, dentro da busca ali por um embasamento, né, legislativo. A gente vê, né, à toa que ele tem ocupado uma posição muito estratégica dentro das comissões, né. Podemos destacar ali também, é até difícil a gente falar, mas de querendo ou não, tem seus momentos ali, né, o Marinaldo, né, Marinaldo, se não me engano, eu me confundo, Marinaldo, né, que nos últimos dias tem se aproximado mais da população, né, então ele tem se destacado ali dentro daquele meio, né, trazendo agora, mesmo que tarde, mas ali trazendo a aproximação da Câmara através de seus eleitores, que havia esse distanciamento. Acho que a assessoria dele começou mais a ver esse norte de comunicação. E os outros é muito, muito baixa a qualidade, né? Os antigos que estão há 4, 5 mandatos, eles já estão sem qualquer relevância ali, justamente porque já estão cansados, estão só cumprindo tabela, não tem mais o que mostrar, não tem mais o que ver, né? Então eles estão só apenas ali fazendo o feijão com arroz ali, aprovando o que tem,
mas não trouxe para essa nova legislatura, nem para a anterior, nada de acréscimo, né? Assim, não vi muita coisa dos antigões, né? E outros ali é tão pífio que não adianta nem comentar, porque, assim, praticamente são inexistentes a produção legislativa, a relevância dentro da casa. Eu acredito que Santa Rita tem jogado 12 mil reais fora por pessoa ali, no ralo mesmo, assim. 12 mil aqui é o salário, viu? Fora os pedulicários, né? No ralo, porque tem muita gente sem relevância nenhuma ocupando aquela cadeira ali, viu? A doutora Pâmela quer muito destaque, mas é difícil. Quando tem muita gente assim, você elencar uma pessoa como apenas o cara que se destacou mais, é muito difícil se colocar como apenas uma pessoa. Então, nós estamos falando de um colegiado, que cada um vai ter sua contribuição, vai ter... Então, é muito difícil a gente elencar apenas um, né, filhos? A gente ranquear ali os destaques fica um pouco difícil, justamente porque cada um tem suas peculiaridades, né, Ali? Cada um tem o seu perfil, eles desenvolvem uma função dentro daquela casa, né? Mas é assim, tem uns que é muito melhor a gente destacar por baixo, porque tem o nível caiu muito mesmo, assim, da galera ali. Né? Então, por exemplo, é o Célio Rufino. Para mim, o destaque dele é muita questão técnica, a questão dele buscar lá no regimento o que pode, o que não se pode. Então, o meu elogio para o Célio Rufino tem algumas discrepâncias quanto ao exercício parlamentar dele, mas eu não posso negar essa tecnicidade dele, ele buscar o que está errado lá, buscar cada detalhe lá do regimento, de uma determinada lei, emendas. Então, isso, no caso, ele, para mim, se destaca exatamente nisso. Ô, Ives, e agora? Né, o debate. Isso. Ives, e agora? Tu já colocou, mas vamos colocar. E as decepções? Aquilo que realmente, com decepções? Olha, eu acredito aqui que a Câmara de Santa Rita mais tem esses tipos de decepções, né? A gente viu ali o Nininho do Bode, meu Deus do céu, é horrível aquela atuação ali. A gente pode dizer assim, Fidelis, nada relevante, nada. Eu acredito assim que Tibiri poderia hoje estar num patamar muito melhor com a qualidade de pessoas, de vereadores que saíram daqui do bairro, né, poderiam trazer uma relevância muito grande para a cidade, mas assim, não vi de Fidelis nada que o destacasse, né? A gente vê ali também Cássio Barbosa, começou bem, aí declinou, mas desde a campanha para governador se apagou geral, né? Não consigo identificar muito assim, são decepções. Eu acredito que vai haver uma grande renovação dentro ali da Câmara para o próximo pleito, né? Muito grande mesmo. Eu acredito que vai ser uma renovação de 70% ali, justamente pela falta de feedback que esses nomes deram à população, que já era para estar mostrando resultado, né? Estamos às portas aí, já tem gente com campanha na rua há muito tempo, já tem gente colocando o nome na praça, já tem gente trazendo relevância, já existe nomes sendo discutidos nos partidos como prioridade. Então, assim, alguns já estão dormindo aí no ponto. Ives, agora vamos para a administração quanta? Esse segundo mandato dele, essa metade do segundo mandato dele, como você vê? Como? Repete, falhou o som? Vamos para a administração quanta? Como você enxerga a administração quanta nesse segundo mandato? Estamos no meio do segundo mandato dele, como é que você enxerga esse segundo mandato dele? Panta, ele descobriu como fazer política dentro de Santa Rita, né? Fazer obras para aparecer. Então, assim, não adianta. Eu até discutia com uma pessoa, discutia no bom sentido, assim, a gente debatia, que recentemente, se ele hoje colocasse o melhor sistema de saúde hoje dentro de Santa Rita, fosse de excelência, a população ainda não ia gostar, porque o santarritense se acostumou a ver obras estruturais. A Santa Rita quer ver concreto, quer ver calçamento, quer ver praça, quer ver prédio sendo construído, e para ele se limita a isso ser um tipo de boa gestão, né? Então, assim, esquece da qualidade de profissionais dentro da escola, esquece de uma boa escola, esquece de uma boa creche, esquece de um bom sistema educacional com planejamento pedagógico adequado, esquece uma gestão de secretaria que escolhe bons subsecretários, bons coordenadores nos CRAs,
nos centros públicos e demais aparelhos que compõem a gestão municipal. Então, eles não querem saber disso, eles querem saber de obras. E Panta descobriu isso aí, né? E mesmo que uma grande quantidade aí parada, né? Hoje Tibiri é um cemitério de ruas inacabadas. Se você quiser conferir a audiência, vem aqui no loteamento em Tibiri 2, que é o que vocês mais vão ver, são ruas inacabadas, né? Obras inacabadas, paralisadas, com 1 a 2 pessoas a passo de tartaruga, né? Então, mas são obras, e as pessoas têm visto isso e está sendo legal para eles. Então, ele tem se destacado nesse segundo período desse primeiro mandato, justamente por essas questões, né? Pelas obras estruturais que ele tem colocado e apresentado, né? E mesmo com todas essas denúncias, existem aí denúncias de sobreposição de preço, de inadequação, mas ele aprendeu essa fórmula, está seguindo isso. Marcos Odilon fez isso com excelência, Maroja também, né? E isso tá, se você perguntar hoje a qualquer pessoa, hoje dentro de um fundo do quintal por aí, eu posso dizer, não, mas aqui é bom, tá ótimo. Chega numa Lândia dessa, calça todo um centro, e diz, estamos com 100% de calçamento dentro da região. Então, são essas jogadas, né, administrativas, que a gente que operacionaliza a gestão pública sabe que isso faz com que o nome da pessoa fique sempre no mapa, né? Uma festa dessa agora, como se houve de publicidade, né, nessa questão. E uma coisa até que me chamou a atenção, uma festa com dinheiro público, né, e que fere demais o princípio da publicidade, né? Em diversas cenas que eu vi do show está estampado o nome da deputada embaixo do palco passando nos painéis de LED, né? E isso fere justamente o princípio da publicidade, porque está se atrelando a pessoalidade de um gestor àquela festa, né? Secretários que se apropriaram de camarotes, né, para os seus próprios amigos e tudo. Então, essa população está feliz, justamente por essas questões aí, né? Então, tá aí um crime, como até a Pâmela está colocando aqui, é um crime aberto de impessoalidade, grande mesmo, em pleno século XXI, né? Com um nome lá, passando da deputada no painel LED enorme debaixo dos cantores, né? Então, nenhum gestor ele pode justamente fazer esse atrelamento a nomes particulares, né? Então, você viu, a gente saiu agora de uma chuva torrencial, onde, segundo o portal Jornal da Paraíba, diz que tivemos uma chuva de 1/3 de água do que choveu o ano todo. A gente não viu um pio da população reclamando dos alagamentos no período de festa. Não vimos nenhum meme, porque todos os blogueiros hoje estão no bolso da prefeitura, né? Hoje estão fazendo seus videozinhos lá para divulgar a festa, ganhando seus 1.000 e poucos reais lá, né? Então a gente não viu nada. É preciso, como na Edson colocou, uma CPI urgente desse tipo de festa que está ocorrendo hoje dentro da cidade, né? Ela tem que ser justamente para ontem, porque é inadmissível o descalabro e o desequilíbrio financeiro que foi colocado hoje. Que se faça 40 dias de festa, que se venda para iniciativa privada, como fez em Campina Grande, que se faça um circuito turístico, que se faça, mas dentro daquilo que a lei permite, né? Então, a gente viu aí comerciantes sendo expulsos da área externa da região da festa, e o pessoal está feliz. Isso é o cala-boca do pessoal. Isso, inclusive, o Flávio Panta, que é secretário ele é um secretário, eu já o convidei e provavelmente em breve eu acredito que ele vai estar aqui do lado de entrevista para eu fazer exatamente essas perguntas aqui, para dar as respectivas respostas, e se tem resposta. Espero que realmente ele venha para contribuir com o projeto e também esclarecer para a população de Santa Rita todos esses gastos, como se deu o São João, ele como é secretário. Então, eu espero que realmente... É muito proveitoso o diálogo de alguém da gestão, né? Eu vejo muito assim que, diferente de outras prefeituras, a prefeitura de Santa Rita não faz o circuito de comunicação dentro da cidade, né? Não passa pelos blogs, não passa pelos portais, os secretários não vejo falando nas lives. Isso até seria muito saudável, até para a população saber os feitos da própria gestão, né?
como é que faz até com comentários sem comentário, mas que esteja ali fazendo uma prestação de conta, conversando com a população, abrindo, trazendo os esclarecimentos, né? Eu acredito hoje que a SECOM peca muito isso, né? A SECOM hoje é mais uma força de trabalho de distribuição de memes e palminhas debaixo das postagens do que geralmente trazer essas informações relevantes para a cidade. E acredito que Flávio fazendo isso será de uma grande hombridade da gestão e de trazer isso até de maneira, um respeito à própria população, justamente essas informações. Vamos aguardar. Idris, agora vamos falar um pouquinho de futuro. E vamos falar das possibilidades futuras de candidatos à Prefeitura de Santa Rita. Eu penso que Santa Rita não terá muitos candidatos, mas a gente vai elencar um pouquinho de vários candidatos e no final a gente vai ver se a gente vai chegar a um consenso de poucos candidatos e com muitos candidatos. Eu tenho alguns nomes aqui, a gente vai esmiuçando um pouquinho, e para lá não ficar tão longo, vamos começar com doutora Joelma. Sumiu do mapa? Enxerga ela como... Você enxerga ela como candidata? Eu não enxergo mais ela como candidata. Não. Esse sumiço, essa falta de relevância na proximidade dos eleitores faz o capital político sumir, né? E uma vez que esse capital político ele começa a se esvair, outros vão se apropriando, outros vão se pegando esses redutos eleitoral e chega a um ponto disso estar tão dissolvido que ela sempre, a cada campanha, tem que fazer um retrabalho de conquista. Isso é desgastante, isso é caro e isso não promove uma saúde política para a própria cidade, né? Então eu vejo justamente esse problema dela nesse sentido. Recentemente o prefeito Emerson Panta ele fez um movimento com o Efraim, e eu acredito que esse movimento que ele fez com o Efraim, ele praticamente tirou o Major Neto do cenário político para uma disputa futura. Como você viu esse movimento de Panta com o Efraim e o futuro de Major Neto como um candidato? Foi um recado para Major Neto, se alia ou agora arruma outro padrinho político, né? E essa proximidade de Efraim fez com que muita gente ficasse aí chateada com ele, justamente porque foi uma cartada que poucas pessoas estavam esperando, né? E aí, justamente, perde-se uma oportunidade de Major Neto, justamente, de escolher bem os seus aliados. E é aquela coisa, né? Em política, quem jacaré que dorme vira bolsa. Né? Major passou muito tempo fora aí do cenário, sempre quando termina ele sofre o mesmo problema de Joelma, né? Quando termina a eleição, ele some do cenário, e isso faz com que ele suma e vá se esvaindo seu capital político. A doutora Pâmulo está querendo uma sugestão da união das oposições. Futuramente, essa oposição, eu não acredito numa união completa, até porque os nomes não se unem, 3 ou 4 nomes é impossível, mas cabe a vocês políticos trabalhar para isso, para a união das oposições. Eu tenho na ESA aí, que é da oposição, tem a própria doutora Pâmulo, que é da oposição, trabalhem para isso, né, Idris? É verdade. Como na Edson diz aqui, né? Nem Jesus falando. Existe esse grande problema dentro da questão, né, da unidade, justamente por conta dos egos, por conta dos ideais, por conta das posturas partidárias. E aí, isso tudo faz com que essas oposições não se juntem, nem busquem uma unidade, né? Então, vem o peso do partido, vem o peso do cacique do partido que dá a orientação, e aí a gente fica muitas vezes sem entender como é que essas oposições vão buscar se unir, né? Nicola teve baixas votações. Como é que você vê Nicola no cenário centro-oeste? E o pulo que ele tem, ele é um cara atuante dessa questão de estar buscando, estar denunciando. Ele também, eu compartilho com você, com o Mano Costa, quando ele disse que ele tem que sair apenas desse denuncismo e se apresentar com soluções para a população. Mas como você enxerga, qual é o movimento de Nicola que ele tem que fazer para deslanchar,
para fazer com que a população acredite nele e também o conheça. Nicola, eu acho muito bacana a atuação do Nicola. Eu coloco hoje ele como uma oposição mais original que existe hoje dentro da nossa cidade, né? Não é aquela oposição de oportunidade, não é aquela oposição que apareceu sem relevância. Desde o início da gestão, ele vem se apresentando como um verdadeiro opositor. Ele não só faz essa oposição, mas ele tem levado a juízo, né? Diferente de outros que aí acumularam cerca de 40 processos e hoje dormem no berço esplêndido da gestão, né? Mas, assim, qual é o segredo para hoje Nicola ter a sua relevância política, né? É trazer justamente parcerias de peso para junto dele, né? E essas parcerias, inegavelmente, elas vêm da Assembleia Legislativa Estadual, ver qual é o posicionamento desses políticos dentro disso aí, trazer um nome de peso para junto dele, dentro da Assembleia, né? Municipalizar seu nome dentro da zona rural santarretense, ele tem que fazer um grande trabalho de municipalização desse nome dentro dele aí, e trazer articuladores profissionais para justamente desenvolver e aprofundar isso. Não esse pessoal de oportunismo, que hoje está com fulano, amanhã está com ciclano, amanhã está... Ele profissionalizar justamente a sua assessoria, né? Para que ele possa desengrenar e possa justamente ter aí um peso muito grande. Eu acredito que hoje Nicola ele poderia ser essa voz que convergeria, mas ele teria que andar ainda tudo isso aí para a gente concretizar uma oposição mais hábil, né? Eu acredito que ele daria um bom vice, ele daria uma boa articulador, seria um grande nome a agregar na oposição de Santa Rita. Eu vi algumas postagens, eu acho que ele já começou esse movimento da zona rural, como você tanto falou. Justamente porque ali ele tem que justamente fazer essa conquista, porque são pessoas ainda que são muito fidelizadas pelo aquele voto de herança, né? Porque meu avô votou em fulano, então eu voto, e aí você vai atrás, é porque fulano ganhou um terreninho, uma casa, um telhado, e vive naquela eterna gratidão. E aí ele tem que justamente ir lá para dentro, quebrar esse vínculo, né? Não se escorar na questão do assistencialismo, que hoje esse já está muito desgastado, mas apresentar proposituras de resultado. Mandar um abraço para a Brenda, que está nos acompanhando. Mandar um abraço também para a Naeli, que está nos acompanhando, que é minha aluna lá do terceiro ano, lá na escola normal. Um abraço, Naeli. E agora vamos falar do ex-prefeito de Cruz do Espírito Santo. Não gosta de críticas, né? Quando as críticas lhe convêm, ele fica sorrindo, mas quando as críticas ou as análises não lhe convêm, ele começa a fazer chacota das próprias pessoas. Mas ele aqui, eu já convido ele para fazer uma live comigo também, para ele expor aqui. Pedrito, você está convidado a participar desse quadro nordestino. Como você enxerga Pedrito aqui, porque ele vai ter dificuldades, né? Ele vai ter dificuldade de explicar algumas coisinhas, ser um forasteiro, alguns processos que ele responde, mas como é que você enxerga isso? Isso cabe a ele responder. Como você enxerga ele como candidato? Eu acredito que todo nome para o debate político da cidade é muito bem-vindo, né? Eu não vejo discriminação nenhuma de outros virem aqui para a cidade. Como falam que até Ricardo está paquera de vir para cá, mas justamente Pedrito vai pegar uma pedreira muito grande, fazendo o trocadilho, dentro da cidade, porque existe uma oposição ainda muito forte ao nome dele aqui dentro da cidade, né? Uma oposição muito política, uma oposição de massificação do nome dele ainda dentro, né? E ele indo para um pleito, todos esses imbróglios jurídicos vão vir à tona, né? Então, como candidato, ele vai ter que enfrentar, vai ter que ter a maturidade suficiente de trazer um bom plano de governo, uma boa explicação do como ele conduziu a gestão de Cruz do Espírito Santo e como isso vai ser feito caso ele logre êxito dentro de Santa Rita, né? Então, e aqui a galera não tá para brincadeira, né? E assim, vão descascar ele severamente e ele tem que ser descascado, né? O problema do Pedrito é isso, tem muita coisa a ser descascada e aí ele vai justamente enfrentar esse cenário, né? Outra coisa é desenvolver essa maturidade da criticidade, né? Muito ego para pouco serviço para a cidade, né?
Então, assim, querendo ou não, quer que ele contribuiu no cenário político daqui. Ainda não temos, né? Tem dentro um legado em Cruz do Espírito Santo, mas para Santa Rita não. Aqui Santa Rita não é Cruz do Espírito Santo, né? Aqui a formação intelectual do pessoal é muito maior, o conhecimento político daqui do pessoal é muito maior, o cenário e as situações políticas daqui são muito maiores do que Cruz do Espírito Santo, onde ele lida com aquele canavieiro, o agricultor, aquela pessoa que quer apenas o básico. Aqui não. O básico já é subsidiado. O santarritense ele quer ir mais além, porque estamos dentro da grande João Pessoa. Então, estamos a pau com cidades como Bahia, com a capital. Então, aqui é outro legado aqui dentro, né? Tem uma pessoa aqui que fala em relação ao processo. Enquanto ele estiver respondendo o processo, ele pode ser candidato. Ele só deixa de ser candidato quando ele for condenado em um colegiado. Então, ele pode responder 300 processos, a elegibilidade dele é garantida. Então, enquanto ele for condenado no colegiado, ele pode ser candidato, ele é elegível e ocupar o cargo. Idris, agora, Wanda de Olavo, eu não enxergo ela como uma candidata, eu acho que Wanda vai para vereadora, e o parlamento perdeu muito em Wanda tomar aquela decisão de não ser novamente vereadora e ir para uma eleição que a gente via que era perdida para ela pelas pesquisas, e também Epitácio, que eu também não enxergo ele como candidato, enxergo ele mais como candidato a vereador. Como é que você enxerga esses dois nomes? Eu concordo com você que eu não vejo uma substancialidade política dentro desses dois nomes. Recomendo até a audiência acompanhar aquela live que está ainda postada sua, que você fez, fazendo aquela coisa que você trouxe muitas observações importantes a respeito desses dois nomes para o cenário, né? Eu acredito que Wanda ela poderia construir hoje a sua candidatura a vereadora, traria muita coisa a agregar, como ali dentro da Casa Legislativa nossa. Mas aí, justamente, a gente perdeu uma política combativa, a gente perdeu mais um nome na fileira, justamente pela essa aventura política da prefeitura. Mas eu ainda não enxergo ela com a substancialidade para ela hoje campear um nome para prefeito. Então, a luta vai ser grande, né? Vai ser uma disputa contra a máquina é muito forte. Né? Eu digo que a próxima campanha municipal não será uma luta contra o nome de uma família, o nome de um político, mas é uma luta contra a máquina mesmo, que vai trabalhar com força, e ela já está largando aí com mais de não sei quantos mil votos à frente de quem vai entrar. Então o cara tem que entrar com o pé direito, e eu vejo que ela não tem esse capital acumulado, nem ela nem Epitácio, não tem esse capital de votos acumulado suficiente para o enfrentamento da máquina. Acredito que eles podem fazer hoje uma aliança de oposição que seria muito mais salutar, e dessa aliança de oposição sair um nome forte para combater justamente pau a pau na próxima campanha, né? Idris, Ricardo Coutinho, vem ou não vem? Apesar de todos os esforços, eu acho que no fim das contas ele não vai vir, né? Eu não vejo Ricardo saindo para cá, porque Ricardo ele tem um orgulho muito grande, né? E assim, ele vir para Santa Rita não é porque Santa Rita não é uma referência, mas dentro da visão dele é se apequenar. Ele não viria para Bahia, não viria para Santa Rita, ele quer a capital, ele quer disputar ali a capital por conta da visibilidade, e ele está a vias de ser absolvido, né? Trazendo até essa informação aí, né? Vias de ser absolvido, seu processo caminhar para a área eleitoral, e isso fazendo ele se absolver totalmente das questões das suas acusações dentro do âmbito que ele está atualmente. E isso credencia a disputar a campanha livremente. E ele tendo esse livre trânsito da justiça, ele não vai vir para Santa Rita. Ele vai querer enfrentar na capital, justamente para mostrar o seu valor político para aqueles que estão pensando que ele está sepultado politicamente. Um abraço para Alisson Gomes, que entrou agora, o vereador Alisson Gomes. E é o nome agora, Alisson Gomes. Ele vai para prefeito? Eu acredito que Alisson não vai perder, ele vai gastar essa oportunidade, essa excelente atuação que ele tem tido como vereador, né? Eu acredito que mais um mandato o fortaleceria, apesar
Eu vejo, como disse em outras lives, quando a gente fez essas análises, uma excelente votação como deputado, mas eu acredito que a oportunidade para ir para prefeito é muito desgastante, é uma campanha muito desgastante, exige um arcabouço de articulação muito grande, e é um nome que está sendo construído, é um nome que tem se fortalecido, mas ainda para o momento não vejo uma questão de pleitear o cargo executivo para prefeito, né? Então, Alisson é um nome para ainda se fortalecer dentro da Câmara de Vereador, como outros que foram citados até agora, que poderiam dar excelentes vereadores, que construiriam todo esse legado dentro ali da Câmara, né, para justamente sair fortalecido, né? E eu acredito que a Câmara, a gente tem que fazer a Câmara hoje, uma atuação política muito adequada à Câmara, para que ela possa servir até mesmo de um patamar político para a gente ir subindo, né? João Pessoa, de onde são os deputados paraibanos? Sai das grandes câmaras da capitais, porque eles fazem excelentes mandatos e eles têm ali a sua vida política projetada ao pleito de deputados, e dali em diante eles agremiam de uma vez deputado até ser prefeitos, né? Vai se construindo dessa forma. Acredito que o espaço, são raros isso que aconteceu com o Netinho em Vargem Nova, né? Sair da Câmara para a Prefeitura, ou como o Luciene, que saiu da Prefeitura, da Câmara para a Prefeitura, né? Apesar de o Luciene ser um exemplo desastroso. Eu vou acrescentar aqui minha análise sobre Alisson Gomes. Eu acho que Alisson Gomes não sai. Eu acho que ele apoia o candidato do prefeito e ele será o, caso eleito, o presidente da Câmara Municipal de Santa Rita. Que já está na hora. Já está na hora de a gente ter. E em breve, ele falou aqui que está com saudade de participar de uma live. Em breve eu vou contar o Alisson para a gente conversar sobre política e também o mandato parlamentar dele. Já mando um abraço para ele. Em breve convidarei você, Alisson, que conhece muito também, ele é muito técnico nas palavras, é um cara de bom trato. Mas eu acho que ele vai para vereador, tentar a reeleição e presidente da Câmara. Cabe aí lá dizer sim ou não, se eu estou certo pelo menos 70%, 80%. Ilhas, agora vamos para os possíveis candidatos de ponto. Existe uma porrada de ensaios, jogar os balões aí. Eu tenho uma visão diferente, não sei depois se vai dizer. Mas vamos lá para os balões de ensaio que jogaram aí. E eu acho que isso foi estratégico também. Edilene, a secretária de Educação. Edilene foi justamente um teste, como você falou, né? Não vejo aí ela ter justamente essa estrutura toda, esse nome, essa projeção, apesar de eu concordar com aquilo até que a gente tinha conversado lá em Colchinha, quando eu e o Emmanuel, a gente participou daquele último programa. Quem a gestão quiser fazer, ela vai fazer o nome, né? Eu até brinquei, se quiserem pegar aquele cachorro que Jane adotou na última campanha e botarem aquele cachorro para ser candidato, eles conseguem fazer, eles até se eleger. Porque o nome é construído, né? Qualquer nome que se colocar. Mas acredito que de iniciativa, ela sem o grupo, o apoio do grupo político, ela não teria fortalecimento suficiente para ser esse nome dentro da cidade. Só voltando um pouquinho, vai ter os nomes, eu vou elencar os nomes dos conselhos de Panda, e vamos voltar. Ivonete, eu acredito que ela não sai. Eu acho que ela está jogando também, eu acho que ela não sai. Você? Ivonete também concordo, ela não vai sair, ela vai justamente, ela saindo, ela vai ter que construir a continuidade do nome do irmão, né, ali, que para ela chegar hoje, ela teve que matar entre aspas, matar politicamente o irmão, e praticamente, exatamente, vai ter que reconstruir toda a questão ali de Ivonete, de novo, pelo irmão, mas ela não vai fazer esse grande sacrifício, ela acha que ela vai tentar um novo mandato, é um dos nomes que vai se cacifar, se reeleger novamente, né, porque tem um grande serviço político prestado dentro da população, ela sabe fazer essa base muito próxima a seus eleitores, e isso faz com que ela tenha aquele eleitorado cativo, né? Mandar um abraço para Alexandre, nos acompanhando, e também para o Everton, que esteve participando, deu um show aqui na live sobre racismo, a atuação dele como militante.
vice-presidente da Comissão de Combate ao Racismo da OAB. Heberto, um abraço, foi muito bom conversar com você, uma live esclarecedora demais. Idris, agora um abraço aí para ele, meu advogado. Vamos voltar. O Tiago da Farmácia pergunta o que você acha da exoneração do primo do prefeito, já que se fala sobre o nome dele, não sei qual é o primo que está se referindo. É exatamente da chefia de gabinete, se eu não me engano. Existe um consenso, e isso aí já vai apurado dentro dos bastidores políticos. O nome será Flávio Flávio Panta, né? Não tem para onde. Então, assim, tudo aí, essa saída e exoneração, respondendo a pergunta, isso é coisa de articulação interna, de acomodação de cargo, mas acredito que não é para que ele saia, não. Já tem um nome já consolidado lá dentro, já. O Rafael. Rafael também não é... Outro balão que sabe. Exatamente. Foi outro teste ali. Às vezes, muitos desses aí colocam seu nome à disposição até para ver a envergadura política para um possível nome como vereador, né? A Mário, da assistência social, é um bom nome. A Malha, ela daria justamente um bom nome, ela seria aquela pessoa de destaque político, né? Mas tem aquele problema de criar grupos políticos para ela, criar a proximidade. Ela ainda é muito de bolha, sabe? Fora da bolha de quem vive o cenário político hoje, ela não tem esse destaque. Se você perguntar a qualquer populacho da cidade de Santa Rita, ele não sabe citar qual é o nome da secretária de assistência social. Ele sabe onde fica o Bolsa Família, mas não sabe qual é a secretária, porque assim, é uma atuação muito apática, muito paralisada, muito pouco relevante para uma cidade da envergadura e da quantidade de pessoas que hoje usufruem do serviço da assistência social da cidade, né? É diferente do que acontece aqui na cidade vizinha de Bahia, que a CETRAS, que é a Secretaria de Ação Social, ela é usada como um trampolim político e uma vitrine. Os secretários de assistência social de Bahia hoje se tornaram políticos de grande relevância dentro da cidade, né? E assim, sem muito apoio e sem muita projeção da própria prefeita. Eles foram lá, fizeram seu nome e conseguiram projeção e alguns vereadores, né, de atuação hoje dentro da cidade. Então, a Malha sofre desse problema, né, da massificação do nome dela, tanto dentro da zona rural, que é um principal eixo, como dentro dos principais setores políticos da cidade, né? Vamos falar agora de quem? Flávio Panta. Flávio, que é o nome que eu apostei todas as minhas fichas, que vai ser o nome do prefeito, né? Até mesmo por informações aí dos bastidores políticos que a gente vive. Eu também tenho informações aí. É a ordem dada pelo próprio, né? Não sai ninguém, o nome já está decidido. Ele não vai colocar à disposição agora, porque ele é muito inteligente nessa articulação, ele não vai desgastar o nome dele, né? Eu vejo muito isso como aquele drops vídeo que você falou. Ele não vai colocar um nome oficializar agora, para não haver esse desgaste político, fazer todo aquele levante, né? Os velhos dossiês, que todo mundo sabe que tramita, né? Quando qualquer nome se coloca em pleito, né? Então, mas o prego batido ponta virada dentro da gestão hoje atual. Eu falo isso porque os movimentos, além de algumas informações diretas que eu recebi, os movimentos que Flávio Panta está fazendo, já está começando a fazer, de futuro pré-candidato. Isso justamente já para demonstrar e marcar território, né? Ele vai ter que começar a marcar território, mesmo que ainda seu nome não seja colocado na praça, mas ele vai ter que fazer, dentro disso aí, posições que demonstre a liderança dele dentro da casa, né, dentro da instituição, dentro da força política que ele tem e até mesmo pelas proximidades eleitorais que está chegando aí. Ele vai ter que se articular para se consolidar até mesmo dentro do partido que o vai apoiar, né? Então ele já tem que começar a desenvolver essa postura de pré-candidato, mesmo que seja nos bastidores, fazendo as articulações, o meio campo, as observações e as presenças políticas. Andrews, agora faltou a grande incógnita. Quinto Quinto vai sair.
Isso aí é certeza. Quinto, ele já feito reuniões, ele já estudado o cenário, já tem feito as possibilidades, já tem conversado com os líderes partidários. Vai ser um nome que a gente vai ter aí com certeza. Essa disputa vai se pleitear entre Pedrito, Quinto e Flávio, né? No final do Frigir dos Ovos, vai se polarizar entre esses três grandes nomes aí. Idris, não somos pitoniza, não somos donos da verdade, fazemos apenas análise daquilo que a gente enxergamos. Agradecer às pessoas que estão aqui, muita gente está aqui assistindo a nossa live, a nossa análise. A nossa live vai ficar tanto no Instagram, Rio Caboclo, como eu coloco também lá no Cipuada Nordestina, lá no meu canal. Já pedindo para que as pessoas que ainda são inscritas também se inscrevam lá no canal. Vamos bater 1000 inscritos lá, que tem bastante conteúdo bem legal. Idris, obrigado pela nossa conversa. Acredito que a gente vai incomodar muita gente pelas nossas análises. Essa live não é recomendada para babões de políticos, então eu vou colocar lá que não é recomendado. Mas quero te agradecer demais. Assim, você está sempre pronto para a gente conversar. Virão outros momentos para a gente conversar. Eu espero que Santa Rita amadureça politicamente, os políticos, participe não só da minha live, mas dos processos também de divulgação de sua candidatura, do que ele pensa, para que o povo de Santa Rita se politize e faça suas melhores escolhas. Idris, obrigado, Idris. Eu agradeço muito a toda a audiência, aqueles que estão vendo ao vivo, os que vão ver posteriormente, e eu faço voto que novos nomes apareçam no cenário de nossa cidade, para que a gente possa ter também um respiro, né, de novidade dentro da cidade, com a nova política, com a nova forma de gestão. Eu acredito que tem nomes aí que poderiam se destacar e vinham ser bons prefeitos, excelentes vereadores, excelentes articuladores e secretários, né? Queria que a nossa cidade subisse, né? Tivesse uma oposição, não só de esquerda, mas também uma oposição de direita, a gente tivesse a amplitude de espectros políticos, porque isso facilitaria e enriqueceria o debate, né? Que esses novos nomes que têm surgido façam votos que se consolidem e que a população observe e veja esses novos nomes que têm surgido no cenário, né? Há mais de 60 anos que a gente vive dentro de duas dicotomias. Ou a gente vivia entre os Marojas, ou vivia entre os Ribeiro Coutinho. Saindo disso agora, ficamos presos num labirinto sem fim entre alvinos e pantas, né? Então, até quando Santa Rita vai viver dentro desse coronelismo de nomes, né? Tantas outras cidades do interior já avançaram. A gente vê Guarabira, anos-luz daqui, né? Em comércio, em advocacia, em política. E é uma cidade que está ali, né, quase no meio do nosso estado, né? Se comportando como uma capital, né? Guarabira hoje faz 2 deputados, Santa Rita ainda com a mesma envergadura, maior estrutura, vive sofrendo disso aí, né? Vive sofrendo do comércio, vive sofrendo da questão da educação. Então, eu faço votos que novos nomes políticos subam, se consolidem, né, e se fortaleçam, né, para que a gente possa ter hoje um debate saudável e a gente venha conhecer dias melhores, né? Obrigado, Idris. Obrigado a todos que estiveram nos acompanhando. Fiquem com Deus. Abraço, Idris. Um abraço, meu amigo. Um abraço a todos que estão acompanhando.